O Médio Oriente, uma região rica em história e de importância estratégica, é atualmente palco de uma rivalidade central e profundamente enraizada. Esta rivalidade não se resume a território ou recursos, é uma teia complexa de fatores políticos, ideológicos e históricos que alimentam tensões há décadas. Compreender este conflito exige um mergulho profundo no passado e presente da região. No centro desta rivalidade estão o Irão e Israel, duas nações geograficamente separadas por vastos desertos e politicamente divididas por uma profunda hostilidade. Não é meramente um desentendimento entre vizinhos. É um choque de visões para o futuro do Médio Oriente, uma luta pela dominância regional que se desenrola em múltiplas frentes. Embora as declarações de guerra abertas sejam raras, o Irão e Israel estão envolvidos num conflito persistente, silencioso e indireto. Esta guerra nas sombras é travada através de proxies, ciberataques e operações secretas, tornando-a difícil de rastrear e ainda mais desafiadora de resolver. A ausência de confronto direto não diminui a intensidade ou as potenciais consequências desta luta contínua. Esta não é uma disputa territorial simples, embora as reivindicações territoriais e a segurança fronteiriça sejam certamente fatores. É, em vez disso, um profundo choque de ideologias e ambições estratégicas concorrentes. Cada nação tem uma visão distinta para a região, e cada uma está determinada a afirmar a sua influência e a proteger os seus interesses, levando a atritos constantes e tensões crescentes. As diferenças ideológicas complicam ainda mais a situação, tornando o compromisso e a compreensão ainda mais difíceis de alcançar. Cada avanço militar, cada manobra política e cada ganho econômico de um lado é imediatamente percebido como uma ameaça existencial pelo outro. Este estado constante de alerta e suspeita mútua alimenta uma corrida armamentista e um ciclo de escalada de tensões, tornando a região perpetuamente instável. Israel vê o Irão como uma potência revolucionária e intrinsecamente perigosa, uma nação que procura desestabilizar a região e minar a sua segurança. A retórica do regime iraniano e o seu apoio a grupos militantes na região reforçam esta percepção, levando Israel a adotar uma postura defensiva e, muitas vezes, preventiva. Por outro lado, o Irão vê Israel como um posto avançado do Ocidente, uma entidade estrangeira implantada no coração do Médio Oriente com o apoio das potências ocidentais. O Irão também vê Israel como um obstáculo significativo à sua própria influência regional e às suas aspirações de se tornar uma força dominante no Médio Oriente. Esta percepção alimenta o apoio do Irão a grupos anti-Israel e os seus esforços para contrariar a influência israelita na região. Operações de sabotagem, assassinatos seletivos e ciberataques sofisticados substituíram em grande parte a guerra convencional neste conflito contínuo, pois ambos os lados procuram infligir danos sem desencadear uma guerra em grande escala. Isto cria um ciclo de retaliação altamente volátil, onde cada ação provoca uma resposta, levando a uma perigosa escalada de tensões. A recente escalada das hostilidades, marcada por uma série de incidentes cada vez mais provocadores, incluindo explosões misteriosas em locais sensíveis e ataques a navios comerciais e militares nas vias marítimas da região, serve como um alerta severo de quão facilmente um erro de cálculo ou um único ato de agressão pode desencadear uma guerra devastadora com consequências de longo alcance. Portanto, para compreender verdadeiramente as complexidades deste conflito e para apreender os perigos potenciais que ele representa, é essencial examinar as suas raízes históricas, os fundamentos ideológicos subjacentes que o impulsionam e a intrincada rede de alianças e apoio internacional que o sustenta. A guerra nas sombras entre o Irão e Israel, um conflito travado nas sombras e através de proxies, é, sem dúvida, o drama central do Médio Oriente contemporâneo,
uma crise regional com o potencial de desestabilizar toda a região. E, em última análise, é um conflito com impacto global incalculável, uma situação que exige atenção cuidadosa e um esforço concertado para a desescalada e a resolução pacífica. Antes de 1979, o Irão e Israel eram aliados discretos, uma aliança que pode parecer surpreendente à luz dos eventos subsequentes. Durante décadas, partilharam laços estratégicos e interesses comuns numa região turbulenta. Essa relação, embora não amplamente divulgada, era um pilar da geopolítica do Médio Oriente. Unidos por interesses estratégicos e colaboração a nível de informações e comércio. Essa colaboração estendia-se desde a partilha de informações cruciais até acordos comerciais mutuamente benéficos, fortalecendo ambos os países num cenário regional complexo e desafiador. A cooperação a nível de informações era particularmente valiosa, permitindo que ambos os países monitorizassem ameaças em comum e protegessem os seus interesses. A Revolução Iraniana mudou tudo, um evento sísmico que redefiniu o panorama político e social do Irão, e por extensão, de todo o Médio Oriente. As ondas de choque da Revolução reverberaram por toda a região, alterando alianças e criando novas rivalidades. O novo regime rompeu laços, pondo fim a décadas de cooperação e amizade. Essa ruptura não foi apenas uma mudança de política, mas uma declaração ideológica que sinalizou uma nova direção para o Irão. Adotou uma postura anti-Israel que se tornou um dos pilares da sua política externa. A retórica anti-Israel tornou-se um elemento central da identidade revolucionária do Irão, moldando a sua visão de mundo e as suas relações com outros países. E entregou a embaixada israelita à OLP, um gesto simbólico que representou uma mudança radical na política do Irão em relação a Israel e à questão palestiniana. O pragmatismo deu lugar ao fervor revolucionário, com a ideologia islâmica radical a substituir os cálculos estratégicos anteriores, transformando antigos parceiros em inimigos irreconciliáveis. A confiança mútua foi substituída por suspeita e hostilidade, marcando o início de um longo e amargo conflito. O Irão passou a ver Israel como símbolo da opressão ocidental, um aliado dos Estados Unidos e um obstáculo à sua visão de um Médio Oriente liderado por regimes islâmicos. Enquanto Israel passou a encarar o Irão como ameaça existencial, um regime radical empenhado na sua destruição e no apoio a grupos militantes anti-Israel. O antagonismo ideológico substituiu qualquer possibilidade de cooperação, criando uma barreira intransponível entre os dois países. O conflito deixou de ser político, transcendendo as disputas territoriais e as divergências estratégicas, e tornou-se uma rejeição fundamental da legitimidade de Israel, um princípio central da política externa iraniana que persiste até hoje. Assim nasceu a Guerra nas Sombras, uma série de operações secretas, ataques cibernéticos e apoio a grupos proxy que caracterizam o conflito Irão-Israel, que define a relação entre os dois países até hoje, um conflito complexo e multifacetado que continua a moldar a geopolítica do Médio Oriente. O conflito é alimentado por ideologias profundas. Para o Irão, combater Israel é um dever religioso e revolucionário. A retórica anti-Israel une a população iraniana e legitima o regime, desviando o foco de crises internas. Israel, por sua vez, vê as ameaças iranianas como reais, marcadas pela memória do Holocausto e pelo medo de um regime hostil armado nuclearmente. O choque de visões de mundo torna a diplomacia quase impossível. Para Israel, o Irão representa o pesadelo de um inimigo ideológico com poder destrutivo. Para o Irão, Israel é uma injustiça histórica a ser corrigida. Não é uma disputa negociável, mas uma batalha por legitimidade e sobrevivência. A guerra entre o Irão e Israel acontece nas sombras, com operações secretas e sabotagens globais. O Mossad é acusado de assassinar cientistas nucleares iranianos e de roubar arquivos secretos,
minando o programa nuclear do Irão. O Irão responde com ataques a alvos israelitas no estrangeiro, mostrando seu alcance e disposição para retaliar. O ciclo de ação e reação mantém ambos em alerta máximo. No mar, ataques a navios comerciais elevam o risco de uma guerra naval aberta. Cada operação é um movimento calculado num perigoso jogo de xadrez. O conflito nas sombras pode escalar a qualquer momento. O campo de batalha digital é fulcral na rivalidade Irão-Israel, com ataques cibernéticos constantes a infraestruturas críticas. Israel, uma referência global em tecnologia, enfrenta ataques sofisticados de hackers iranianos que já tentaram até contaminar o abastecimento de água. Hospitais, transportes e serviços públicos são alvos frequentes, expondo vulnerabilidades e gerando medo. O Irão também foi vítima, como no caso do Stuxnet, malware que sabotou as suas centrífugas nucleares. A guerra cibernética envolve espionagem, roubo de dados e campanhas de desinformação. Perfis falsos, fugas de informação e propaganda digital alimentam a desconfiança e a instabilidade. O conflito digital é silencioso, mas pode ter consequências devastadoras. O Irão projeta o seu poder contra Israel, através dos seus aliados, sendo o Hezbollah o mais relevante, armado e treinado para deter ataques israelitas. Este grupo, com um vasto arsenal de mísseis e foguetes, representa a maior ameaça militar convencional imediata a Israel. A guerra civil na Síria permitiu que o Irão criasse um corredor estratégico até ao Líbano, facilitando o envio de armas e combatentes. Israel responde com ataques aéreos frequentes na Síria, tentando impedir o fortalecimento iraniano. Cada ataque é um risco calculado para evitar uma guerra total. O equilíbrio de terror na fronteira norte é frágil e explosivo. A Síria tornou-se o principal palco militar deste confronto indireto. O programa nuclear iraniano não é apenas uma preocupação regional, é uma questão profundamente enraizada com implicações globais. Para Israel, este programa representa algo muito mais profundo. É visto como uma ameaça existencial, um desafio direto à própria sobrevivência e segurança da nação. A possibilidade de um Irão com armas nucleares é um cenário que líderes e cidadãos israelitas consideram um risco inaceitável. Esta percepção levou a uma doutrina de prevenção a todo o custo. Israel tem mantido consistentemente que não permitirá que o Irão desenvolva armas nucleares e está preparado para tomar as medidas que considerar necessárias para impedir que isso aconteça. Isto inclui ação militar, se todas as outras opções se esgotarem. Israel tem um histórico de ações preventivas. Já atacou reatores nucleares no Iraque, com o reator de Osirak em 1981, e na Síria, destruindo uma suspeita instalação nuclear em 2007. Estes ataques enviaram uma mensagem clara sobre a determinação de Israel, e as ações secretas em curso, incluindo sabotagem dentro do Irão, seguem a mesma lógica de prevenção da proliferação nuclear. Estas ações são projetadas para atrasar ou interromper o progresso nuclear do Irão. O Irão, por outro lado, insiste que o seu programa nuclear é totalmente pacífico, visando a geração de energia e a investigação médica, mas vê as pressões e sanções internacionais como uma tentativa de o manter perpetuamente submisso, negando-lhe o direito de desenvolver as suas próprias capacidades tecnológicas. Consideram-no uma forma de guerra econômica. O Acordo Nuclear de 2015, formalmente conhecido como Plano de Ação Abrangente Conjunto, procurou limitar o alcance do programa iraniano, impondo restrições ao enriquecimento de urânio e permitindo inspeções internacionais. No entanto, o acordo foi veementemente rejeitado por Israel, que argumentou que não era suficiente para impedir que o Irão eventualmente desenvolvesse armas nucleares, e foi subsequentemente abandonado pelos Estados Unidos sob a administração Trump, levando a uma renovada escalada de tensões. Este impasse aumentou significativamente o risco de um confronto militar direto, um cenário que poderia ter consequências devastadoras para toda a região.
Com o Irão a avançar constantemente nas suas capacidades de enriquecimento de urânio, aproximando-se do limiar necessário para material de grau de armamento, os riscos são maiores do que nunca. A ameaça de guerra paira sobre o Médio Oriente, lançando uma sombra de incerteza e medo por toda a região. Um conflito poderia libertar um potencial destrutivo numa escala nunca antes vista na história recente, com consequências devastadoras para as populações civis e a estabilidade regional. Este dilema nuclear está no epicentro da crise, exigindo soluções urgentes e ponderadas para evitar um desfecho catastrófico. Os EUA são aliados fulcrais de Israel, fornecendo apoio militar, informações de serviços secretos e sustentação diplomática. Contra o Irão, Washington aplica sanções econômicas severas, visando enfraquecer o regime e limitar o seu programa nuclear. As sanções devastaram a economia iraniana, mas não mudaram a sua postura estratégica. O efeito colateral foi fortalecer os radicais em Teherão e aprofundar o isolamento do país. A oscilação entre diplomacia e pressão máxima pelos Eliezer gera instabilidade e incerteza. O apoio americano encoraja Israel, enquanto empurra o Irão para alianças com a Rússia e a China. O cenário é moldado pelos ventos políticos de Washington. O apoio do Irão ao Hamas transforma o conflito Israel-Palestina num novo palco para a guerra por procuração. Armamento, treino e financiamento iranianos permitem que grupos em Gaza desafiem Israel e expandam a influência do Irão. Para Israel, o Hamas é uma ramificação da ameaça iraniana, justificando respostas militares contundentes. Para o Irão, apoiar a causa palestiniana reforça a sua liderança no mundo muçulmano e serve de propaganda. Cada escalada de violência em Gaza é vista como parte do confronto mais vasto entre Teherão e Jerusalém. A população civil fica refém no fogo cruzado de interesses regionais. O conflito impõe um pesado custo humano. Em Israel, o receio de ataques de rockets e terrorismo molda o dia a dia. Sirenes, abrigos e serviço militar obrigatório fazem parte da rotina, reforçando a sensação de cerco. No Irão, as sanções destroem a economia e afetam a população, que sofre com inflação, desemprego e escassez. O regime usa a ameaça externa para justificar a repressão e sufocar a dissidência. O estado de emergência permanente impede avanços sociais e políticos. Para muitos, a rivalidade trouxe apenas isolamento, pobreza e falta de liberdade. O povo paga o preço de uma guerra que não escolheu. O conflito segue em escalada, com risco real de um confronto direto devastador para toda a região e o mundo. Um ataque israelita ao Irão poderia desencadear uma guerra multifrontal, envolvendo proxies e grandes potências. O impacto global seria imediato, com crise econômica e instabilidade internacional. A paz parece distante, barrada por ideologias e décadas de desconfiança. Mudanças profundas seriam necessárias para romper o ciclo de hostilidade. Apesar do cenário sombrio, o desejo de paz entre as populações não deve ser ignorado. O futuro depende da sabedoria dos líderes para evitar o abismo e buscar uma solução duradoura.